Bom, nesse caso, eu conversei com vocês do planejamento para fazer uma boa cirurgia. Eu uso inclusive esses modelos, todo esse material, para explicar para os pacientes. Então nós temos implantes, por exemplo, de 40 milímetros, nesse caso, então a gente faz a mensuração da face do paciente e essa técnica ela é individualizada para cada tipo de paciente. Inclusive nós fazemos um planejamento reverso dos dentes e da estética, como vai ficar antes também. A gente faz, ou seja, uma integração em todo esse processo, o processo cirúrgico e o processo também estético de reabilitação. Hoje os implantes, os implantes convencionais, eles são utilizados de titânio, nós temos outros materiais alternativos também, nos congressos que eu vou para o exterior, nos congressos europeus. Porém, nós temos hoje um desenho osteocompressivo do implante e essas espiras aqui que vocês podem reparar, que realmente é fantástico. Pode até congelar a imagem agora aqui, Tael. Nós temos essas espiras, esse design que vocês estão acompanhando aqui, e ele favorece realmente uma osseointegração muito mais rápida e a chamada immediate loading ou carga imediata, que é uma dúvida muito comum na clínica. Se a gente consegue colocar direto ou não, ou tem que esperar, ou tem que fazer enxerto. No caso do zigomático, nós colocamos esses implantes zigomáticos, colocamos esses implantes menores anteriores, unimos ele numa barra, fazemos uma splintagem e aí sim conseguimos colocar todos os dentes, todo o posicionamento e reabilitar todo esse paciente. Então esse desenho favorece muito o travamento no tecido ósseo e ele faz com que a gente tenha um torque acima de 45 newtons e, consequentemente, a possibilidade real de se fazer uma carga imediata. Antes nós tínhamos os implantes cilíndricos, outros tipos de desenhos de implantes que não favoreciam tanto. Eu queria que mostrasse agora então no próprio hospital, agora o implante convencional e a diferença dele. Bom, a partir do momento que vocês começam a visualizar um pouquinho mais, isso eu utilizo não só nos cursos de pós-graduação fora do país, que são ministrados inclusive muitas vezes em inglês ou no próprio, ou aqui no Brasil também, para os pacientes é muito elucidador, porque hoje as pessoas me perguntam muito como funciona, quais são as conexões e de que maneira eu consigo reabilitar de uma maneira satisfatória todos esses pacientes. Então nós utilizamos esses implantes convencionais, geralmente em número de 4, com 2 implantes zigomáticos e conseguimos resolver os casos, isso ao longo de anos que foram feitos esses estudos por mim e com manutenção de tecido ósseo. Muitos pacientes e até profissionais que endereçam pacientes à minha clínica perguntam um pouco mais sobre essa técnica do zigomático. Como funciona essa técnica do zigomático? Eu queria que mostrasse aqui essa prototipagem. Essa prototipagem nada mais é do que essa parte superior do paciente. Vocês vão ver aqui a parte do olho, que seria a órbita, a parte do nariz do paciente. Então vocês vão ver toda essa estrutura facial que a gente consegue fazer através da tomografia computadorizada. Ela é 1 para 1. E eu apregoo que é muito interessante a gente ter esse tipo de equipamento, esse tipo de material, para poder realmente fazer a técnica, que não é uma técnica simples, é uma técnica que demanda realmente muita qualidade cirúrgica, para poder executar com qualidade. O osso zigomático é esse ossinho que está aqui em cima, que é mais ou menos esse osso aqui da face, ó. Esse osso que nós temos aqui nessa região da face. Então esse ossinho zigomático é esse osso dessa região, e aqui essa parte de baixo nós temos a maxila. Aqui fica a parte do nariz, que seria a fossa nasal, e aqui os soalhos da órbita. Ele vai passar bem aqui nessa posição, ó. Então nós temos essa parte toda, ele vai entrar por essa parte do céu da boca, do palato, e vai ancorar-se nesse osso zigomático. Por isso que denomina-se, o nome da técnica, né, é implantes zigomáticos, que vem geralmente associado a os implantes convencionais, é unido com uma barra e é feita uma peça que realmente fica muito fixa, devolve fonética, estética, função, enfim, uma série de coisas para o paciente, de benefícios ao paciente. Bom, vocês viram os desenhos desses implantes, que são os implantes osteocompressivos. No caso do implante zigomático ou também dos implantes convencionais, nós temos vários tipos de conexões. Conexões de hexágono externo, hexágono interno, ou seja, essa partezinha do implante encaixa a pecinha por dentro, hexágono interno, hexágono externo quando o hexágono fica para fora, e o cone Morse, que ele é um cone e ele encaixa. O cone Morse hoje é o que tem apresentado resultados excelentes em termos de formação de papila, estética, acomodamento e também com relação ao travamento desse parafuso, ao travamento desse componente. Inclusive, eu desenvolvi um implante zigomático associado com uma empresa, cone Morse, ou seja, a gente consegue ter, além de toda essa estrutura do implante cone Morse, ter uma adaptação muito boa na parte periodontal, favorecendo a higienização
E essa é uma pergunta muito comum também, como é que vai se higienizar depois? Então a gente pensa em tudo isso antes. Inclusive nós temos um aparelhinho, queria que mostrasse esse aparelhinho, que é um aparelhinho similar a esse, que é um Waterpik. Nós temos esse aparelho, inclusive é encontrado nos Estados Unidos, e não é nenhuma intenção minha fazer propaganda nem nada, mas é um equipamento que parece um jatinho que você consegue limpar os dentes e tal, e é muito interessante também na parte de higienização da peça. Mas para vocês verem o quanto esse planejamento é importante. Essas superfícies Cone Morse vão determinar realmente um melhor perfil de emergência, um melhor acomodamento desse tecido periodontal, e aí a gente vai conseguir fazer uma fixação muito melhor dessas peças, dessa prótese, e também ele tem uma estrutura com relação não só à fixação do parafuso, mas também esse cone, por isso que denomina-se Cone Morse, vai travar muito melhor e vai dar uma resistência a longo prazo, ao longo dos anos, a esses pacientes. Então esse aqui seria um implante, e aqui nós teríamos essa conexão, que seria a conexão Cone Morse. Bom, esse tema, anestesia geral, implantes zigomáticos, é um tema que tem muitas coisas a serem explicadas, a serem colocadas, tem muitas nuances de técnica. No próximo programa, então, nós vamos continuar detalhando todos esses casos desses pacientes, essas cirurgias hospitalares e a finalização também, até a parte de moldagem e parte estética dos dentes.